Fala pessoal, chegando para falar mais uma vez da Copa Sul-Americana. Dessa vez vamos falar da final da grande conquista, que será realizado amanhã, sábado, 22 de novembro, lá no estádio Defensores del Chaco, lá em Assunção, final entre Atlético Mineiro e Lanús, né? Será a decisão desta competição, né, nesse ano aí de 2025. Vamos falar aí um pouco de como chegaram as equipes, falar um pouco, né, dos jogos, né, aí das duas equipes aí durante a competição, né. Vamos começar com o Lanús. Lanús esteve no grupo G, um grupo que teve Lanús com 12 pontos, foi o líder do grupo. Vasco 8 pontos, Melgar 7 e Puerto Cabello 5. O Lanús foi líder do grupo, passou diretamente à fase de oitavas de final da competição. Já o Atlético Mineiro estava no grupo H, ao lado de Cienciano, Caracas e Deportes Iquique. O Atlético ficou em segundo no seu grupo, atrás do Cienciano, com 9 pontos, e teve que disputar os playoffs, né, da competição, né, acabou tendo que jogar, né, a fase de playoffs aí, né, da competição, né, disputou contra o Atlético Bucaramanga, né, da Colômbia. O primeiro jogo foi 1-0 para o Atlético Mineiro, né, o jogo da ida lá na Colômbia. No jogo da volta, o Atlético acabou perdendo por 1-0 para o Bucaramanga, né, empatando o placar em 1-1, e venceu nos pênaltis por 3-1. Aí nas oitavas de final, o Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo, o Godoy Cruz, por 2-1 jogando em casa, né, e no jogo da volta, lá na Argentina, venceu novamente por 1-0, passando assim para as quartas de final. Nas quartas de final, né, o Atlético venceu acabou empatando por 2-2 o jogo da ida contra o Bolívar lá em La Paz. Acabou empatando em 2-2. Venceu no jogo da volta por 1-0 com o gol do Bernardo bem no fim do jogo, para dar a classificação para as semifinais para o Galo. E nas semifinais, né, o jogo da ida lá em Quito, o Atlético empatou contra o Independiente del Valle por 1-1. Já no jogo da volta em Belo Horizonte, acabou vencendo por 3-1 com um bom jogo do atacante Dudu, né, dando assim a classificação ao Atlético para as semifinais. Já o Lanús, né, veio diretamente da fase, né, de grupos para as oitavas de final, né, não precisou passar pelo playoff, né, e nas oitavas de final ele enfrentou o Central Córdoba, também da Argentina. Acabou perdendo o primeiro jogo por 1-0. Né, no jogo da volta venceu por 1-0 em casa, empatando também a série em 1-1, e venceu por 4-2 o Central Córdoba. Nas quartas de final, o Lanús venceu o jogo da ida em casa por 1-0 contra o Fluminense, e no jogo da volta no Maracanã conseguiu segurar um empate em 1-1, passando para as semifinais. Nas semifinais, o Lanús enfrentou a Universidade de Chile, primeiro jogo lá no Chile, empate em 2-2. No jogo da volta em casa, o Lanús venceu pelo placar mínimo de 1-0, e que deu a classificação à equipe argentina para as semifinais da competição. Lanús que chega pela primeira vez, pela terceira vez, aliás, à final da Sul-Americana, né? Já esteve 2 vezes na disputa, chegou à final em 2013, quando
encarou a Ponte Preta na final e venceu. E mais recentemente em 2020, quando acabou sendo derrotada pela equipe do Defensa e Justiça na final da competição. Lanús, que nessas últimas décadas aqui já conseguiu chegar à sua 5ª final internacional, né? São 3 finais de Sul-Americana, 2013, 2020 e essa de 2025. Chegou à final da Libertadores em 2017, quando acabou sendo derrotado pelo Grêmio, e a final da Recopa de 2014, quando coincidentemente perdeu para o Atlético Mineiro na final. Lanús que vem para buscar o seu 3º título internacional, né? Já mencionei a Copa Sul-Americana de 2013, quando venceu a Ponte Preta, e venceu também a Copa Conmebol de 1996, quando venceu, quando derrotou o Santa Fé da Colômbia na decisão da competição, né? Esses são os números aí do Lanús. Já o Atlético Mineiro, né, que chega para mais uma final internacional, né? Esteve na final da Libertadores no ano passado, né? Acabou sendo derrotado pelo Botafogo naquela decisão, né? E busca aí mais um título internacional, agora reverter aquele resultado, né? O Atlético que vem para buscar o seu 5º título internacional. Atlético Mineiro que já tem uma Libertadores vencida em 2013, uma Recopa Sul-Americana vencida em 2014 contra o Lanús e 2 Copas Conmebol. Em 1992, quando venceu o Olímpia na decisão, e depois 1997, quando venceu também o Lanús na final. Também, né, chegou à final em 95 da Copa Conmebol, mas acabou sendo derrotado pelo Rosário Central nos pênaltis. Então esses são os números aí do Atlético Mineiro, que vem para buscar o seu 5º título, enquanto o Lanús vem para buscar o seu 3º título. E vamos falar agora das finais entre esses dois times, né? O Atlético Mineiro e o Lanús vão fazer a 3ª final internacional. A primeira foi em 1997, quando o Atlético venceu o Lanús na final da Copa Conmebol por 4-1 no jogo da ida e 1-1 no jogo da volta. Depois venceu a Recopa Sul-Americana em 2014, né? E agora vão fazer a final da Copa Sul-Americana, sendo a 3ª final continental que essas duas equipes se enfrentam. Bom, agora vamos falar um pouco das premiações que a Copa Sul-Americana ela paga, né? Aí para o campeão, né? Vamos falar aí agora do que já faturaram, né? Que pagou aí. Bom, ambas as equipes começaram na fase de grupos, né? Então, pela participação aí foram $900 mil, né? Cerca de 5,1 milhões de reais, mais 115 mil dólares por vitória, que dá algo em torno aí de 653 mil reais, né? Os playoffs, que no caso o Atlético Mineiro jogou, ele faturou 500 mil dólares, né? 2,8 milhões de reais por avançar de fase. As oitavas de final, ambas as equipes receberam 600 mil dólares, cerca de 3,4 milhões de reais. Quartas de final, as equipes receberam 700 mil dólares, 3,9 milhões de reais. Quem ficar com o vice-campeonato amanhã recebe 2 milhões de dólares, né, que vai dar 11,3 milhões de reais, né? Isso aí se soma as outras fases e a final, né? O vice-campeão recebe esses 2 milhões à parte.
Já o campeão fica com 6,5 milhões de dólares, que vai dar aí 36, quase 37 milhões de reais, né? Esses são os valores aí que as equipes, né, receberam aí, né? Que podem ainda receber caso fiquem com o título aí, né? Então são esses aí os valores da premiação, né? Agora o campeão da Sul-Americana, né, ele também ganha vaga na Libertadores, né? Ou seja, o time que for campeão da Sul-Americana, ele ganha uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Também disputa a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores desse ano, né? Ou seja, contra Palmeiras ou Flamengo, né? O primeiro jogo é na casa do campeão da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, né? Nesse caso o Atlético Mineiro, caso vença a Sul-Americana, ele entra diretamente, né? Classifica na Copa do Brasil diretamente na quinta fase, né? Ou seja, não precisa passar nas primeiras fases aí, né? Ele já entra diretamente na quinta fase, né? Junto com as equipes que disputam a Libertadores. 600 pontos no ranking da Conmebol de clubes, né? O campeão fica com 600 pontos no ranking da Conmebol, né? O vice fica com 300 pontos. E mais 3 milhões de dólares por participação na Libertadores de 2026, né? Ou seja, o campeão, além desses valores que ele ganhou com o título, ele garante vaga na Libertadores e com isso ele já automaticamente já vai receber 3 milhões de dólares por participar da fase de grupos da Libertadores do próximo ano, além, claro, de todas as questões dos jogos que ele terá como mandante também, né? Então, esses são as premiações, né? Premiação financeira, né? Repassando aí, o campeão fica com 6,5 milhões de dólares, algo aí em torno de 36,9, quase 37 milhões de reais. O vice-campeão fica com 2 milhões de dólares, dá 11,3 milhões de reais, né? Claro, mais os prêmios acumulados das fases anteriores aí que vão totalizar o valor aí que a equipe vai ganhar. E aí, além, né, das vagas aí na Libertadores, na Recopa, na Copa do Brasil, caso o Atlético Mineiro vença, mais os pontos no ranking da Conmebol e também, né, toda essa questão aí de conquistar uma taça internacional. O Atlético Mineiro busca seu 5º título, já o Lanús vai em busca da sua 3ª taça internacional.